Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos da nossa emissora da Fraternidade. Uma saudação carinhosa e aos nossos irmãos e irmãs, colaboradores do Clube da Fraternidade. Sempre grato, porque graças à sua colaboração, o programa Novos Rumos e outros da Rádio Rio de Janeiro conseguem permanecer cumprindo a finalidade para o qual foram criados dentro da missão da Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso, Rádio Rio de Janeiro. Em nossos programas, temos abordado um tema de relevância. No programa passado, tratamos de uma informação trazida pelos espíritos, no caso, Ismael, em sua primeira mensagem conhecida e reconhecida no Grupo Confúcio em 1873. O espírito protetor guia do Brasil, naquela quadra histórica, assim afirma: o Brasil tem a missão de cristianizar. Acrescenta que o Brasil é a terra de todos, a terra de Jesus, a terra da fraternidade, a terra do Evangelho. E prossegue dizendo: não foi por acaso que tomou o nome de Vera Cruz, de Santa Cruz. Não foi por casualidade que recebeu desde o berço o leite da religião cristã. Não foi sem significação que a viram o primeiro navegador debaixo do Cruzeiro do Sul. Na Era Nova e Próxima, arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado, à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos que aqui nascerão ou por aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aqui fazemos uma necessária parada para pensar. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Ou, em outras palavras, o Evangelho explicado à luz do Espiritismo. Esse é o tema do programa de hoje. O que significa isso? O que significa o Evangelho em espírito e verdade? O que torna específico o fato do Espiritismo ser explicado, do Evangelho ser explicado à luz do Espiritismo? E aí, a moral de Jesus está identificada como tal. O que significa isso? Isto carece de uma reflexão dada a importância. Vamos lá. De um lado, o Brasil tem a missão de cristianizar.
trazer ao mundo o Evangelho, aqui diz, de Jesus. E identifica a mensagem do Evangelho com a fraternidade, ao ponto de dizer que homens velhos aqui nascerão, em terras brasileiras, sedentos de fraternidade, cansados de lutas, guerras, e de tal modo que isto merece um comentário de Humberto de Campos, no caso o irmão X, como ele se apresenta, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Este livro, muito conhecido dos espíritas, ele virá a lume por volta de 1939, naqueles dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, no capítulo Os Missionários, Humberto de Campos registra a seguinte questão: infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A Igreja que, desviada, diz Humberto de Campos, de todas as dos seus grandes princípios, pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Então, de um lado, coloca a situação da Europa, de um lado, a situação da Europa, do outro, o desvio histórico dos fins pelos quais a Igreja Católica poderia ter surgido no processo histórico, e, em terceiro, se refere a um fanatismo religioso que contaminou o mundo europeu, a cultura europeia, e para dizer o seguinte: temos de buscar, diz Humberto, no seio da Igreja, ainda a Igreja, agora é interessante, a Igreja com todas essas contradições, né, diz Humberto, temos que buscar no seio da Igreja as roupagens exteriores de sua ação regeneradora, quer dizer, dela própria e do mundo. E adiante ele descreve uma reunião ocorrida no mundo espiritual, na qual Ismael se refere a espíritos chamados de evoluídos, santificados, que de maneira voluntária iriam reencarnar em terras brasileiras. São citados, por exemplo, aqueles que seriam conhecidos por nós, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, entre outros. São os missionários que vestirão as roupagens exteriores da Igreja Católica. Como diz o texto anteriormente lido, na mensagem de Ismael de 1873, que para divulgar o Evangelho em terras brasileiras e cristianizar, que é a missão do Brasil, o mundo, vai exatamente contar com os jesuítas, os católicos. Pode-se dizer que de forma inicial, porque o mesmo texto já lido diz que caberá ao Espiritismo explicar o Evangelho em espírito e verdade. Os espíritos deverão divulgá-lo desta forma, à luz do Espiritismo, segundo a moral de Jesus.
Então, parece que há aí uma sequência histórica. Num período inaugural do Brasil nação, do Brasil povo, na construção de uma cultura, de valores, costumes, práticas sociais, a Igreja Católica teria um papel importante, estratégico, mesmo reconhecendo que ela houvera falhado, né? E que, mais tarde, na continuação do processo histórico-cultural, caberia aos espíritas divulgar o Evangelho. Lembrando que essa data de 1873, aqui no Rio de Janeiro, com o Grupo Confúcio, se inicia todo um processo que vai, anos mais tarde, um tanto quanto, dar surgimento à Federação Espírita Brasileira, que tornar-se-á a instituição de liderança, a condutora do movimento espírita em solo pátrio. Isso já por volta daquela quadra final do século XIX, quando o Brasil experimentava todo um movimento para a abolição da escravatura e, na sequência, a proclamação da República. E esta, e é importante que se diga, termina com a constituição do gabinete provisório, um dos primeiros atos do gabinete provisório da Novel República foi exatamente terminar a ligação histórica com a Igreja Católica, oficial, relação entre Estado e Igreja, e o Estado brasileiro republicano tornar-se-á, desde então, laico, o que permanece aos dias de hoje na Constituição Federal de 1988. Então, portanto, temos aí, de um lado, o fato histórico reconhecido e dentro dos arraiais espíritas, na literatura espírita, em livros mediúnicos ou não, mas também reconhecido pelos historiadores, antropólogos, sociólogos, que o nosso cristianismo de origem é católico. Ou seja, depreende-se que o cariz do cristianismo católico no campo religioso brasileiro, segundo o entendimento dos espíritas, sem dúvida, é um fato historicamente construído, tal qual afirmam os estudos de antropólogos e sociólogos. Né? Então, veja, isto é um fato que se comprova, né? Ainda que nesse texto que eu li, que é da lavra do Giovanni Borges, que presidiu a Federação Espírita Brasileira num escorço histórico, ele ressalta, sublinha os chamados ascendentes espirituais. Ele traz que houve um planejamento no mundo espiritual para que, como está aqui evidenciado nas mensagens, esta de 1873, tanto quanto outras antes da lavra mediúnica de Chico Xavier, que o Brasil fora escolhido entre os países e os povos para ter essa missão específica. E outros países tiveram outras missões, a França, a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Caberia o Brasil, portanto, ser a terra da fraternidade. Para isso era necessário que, primeiro, que os católicos, jesuítas, fossem os semeadores da moral de Jesus. Veja, o papel dele é de semear. E os católicos, a eles coube
a tarefa de alimentar. E, na sequência, caberia aos espíritos divulgar o Evangelho. Então, é essa a conjuntura, é esse o cenário que precisamos mergulhar para melhor compreender e entender o que significa divulgar o Evangelho em Espírito e Verdade, missão conferida aos Espíritos. O que significa isso nesse cenário que estamos aí descrito? Temos aí descrito. Há várias mensagens que reforçam essa ideia, né? Bezerra de Menezes tem essa assertiva sobre a missão do Brasil, dizendo que o milênio, que os 2 milênios anteriores seriam dedicados aos interesses da matéria, né? Que o século XX seria um século das guerras, ao lado das conquistas da ciência, das conquistas das artes, da filosofia, do movimento econômico com a industrialização, na sequência a globalização, o surgimento da ONU como um ponto alto, positivo, enfim. Nada obstante, a questão da corrupção, da miséria, da destruição da natureza e outras tantas marcas tristes consideram o quadro de contradição, ao ponto do pensador da segunda metade do século XX, Erich Fromm, perguntar a si próprio e a todos: é cristã a civilização ocidental? Bem, vamos pensar. Podemos considerar que nesses últimos séculos, ou os 2 últimos milênios, o Ocidente alcançou de fato esta posição de ser uma civilização cristã, de abraçar de fato o Evangelho tal qual Jesus nos trouxe, ou ainda de ser uma civilização de confraternidade. Ao contrário, pelo que nós lemos aqui, no texto de Ismael em 1873, o do Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, e outras tantas informações. Não há dúvida de que a Europa se distanciou da sua real missão. Por consequência, está dito aqui. Vamos repetir o texto do nosso Humberto de Campos, no capítulo Os Missionários, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu. Isso lá naquela quadra da Idade Média. Isso prosseguiu depois no período pós-industrialização, iluminismo, adentrou pelo século XX com 2 guerras mundiais, sendo que a última terminou de maneira desastrosa com a explosão de bombas atômicas que nos ameaçam até hoje, aquelas em terras do Japão. Então, veja, é isso. Então, nós temos essa conjuntura e é dentro dela que temos que pensar. De um lado, para poder adentrar esse tema, precisamos considerar o que significa, qual de fato foi o contributo da Igreja Católica em terras brasileiras. Se cabia a ela, semear pelos jesuítas a moral de Jesus, e se coube aos católicos dar continuidade ao processo, com todas as contradições, nós temos que tentar entender essa quadra. Em programa anterior, eu mencionei
aqui desses antropólogos, dos pesquisadores, a contribuição valiosa de um deles, professor Dr. Marcelo Camurça, estudioso das religiões, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele traz uma contribuição preciosa sobre modelos de religião. E ele apresenta-nos, nessa visão, dizer assim, a configuração católica se expressará no que chamamos de religião de salvação, regida pelo primado da graça e da misericórdia, como esferas constitutivas do processo de salvação do homem. A configuração espírita, por seu turno, expressa-se no que denominamos de religião de aperfeiçoamento, na qual prevalece a iniciativa do ser em sucessiva evolução e autoaprendizado na direção da plena realização no amor de Deus. Né? Então, essa é a questão que é relevante. Então, segundo Marcelo Camurça, dois modelos, religião de salvação e religião de aperfeiçoamento. E, segundo ele, o catolicismo se enquadra, se identifica como religião de salvação, e o espiritismo se identifica como religião de aperfeiçoamento. O que significa isso? É isso que precisamos agora avançar para melhor entender o que é uma religião de salvação. Para, talvez, seguindo esse raciocínio, vamos encontrar as razões das limitações e contradições da Igreja Católica, do catolicismo, ainda que a ela tenha sido dado uma importante tarefa, uma missão em terras brasileiras, de semear pelas mãos dos jesuítas, missionários, como diz o Humberto de Campos, que vestiram as roupagens exteriores do catolicismo, que reencarnaram na Europa, mas vieram para ser os missionários no Brasil, para semear a moral de Jesus, e no curso do trabalho desse missionário, aos católicos em geral caberia alimentar essa moral. Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu, sendo o catolicismo uma religião de salvação? E, na sequência, caberia aos espíritas divulgar o evangelho, dando continuidade ao processo histórico-cultural. Mas o espiritismo, para o Camurça, é uma religião de aperfeiçoamento. Há diferença entre as duas, certamente. E essa diferença de uma religião de salvação para uma religião de aperfeiçoamento cria diferenças, aspectos diferentes no papel de divulgar o evangelho, sendo que os católicos iniciaram e os espíritas estão prosseguindo. É o que vamos ver no próximo bloco. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro. Estamos retomando ao tema do programa de hoje. Missão dos espíritas
divulgar o Evangelho Espírito e Verdade, contribuindo assim para cristianizar o mundo a partir da cristianização do Brasil, tal qual se encontra na mensagem inaugural do Espírito Ismael, em 1873, no Grupo Confúcio, quando se apresenta como guia espiritual do Brasil. No bloco anterior, abordando esse tema tão importante, houve a oportunidade de se poder pontuar. Primeiro, tudo aponta para que o Brasil seja a terra da fraternidade, a terra do Evangelho, a terra de todos, em tempos que virão denominados a nova era. Para tal desideratum, inicialmente, em um planejamento estratégico dos espíritos superiores, num processo de relação dialética, mundo espiritual com mundo material, aquele influenciando este, como também este influenciando aquele, dada o livre-arbítrio que possui, para dar cumprimento ou não àquilo que foi acordado, planejado no mundo espiritual. É sempre bom lembrar que a história ela não é providencialista, determinista, sob nenhum aspecto, muito menos por uma intervenção divina. Cabe ao homem escrever a história com as suas próprias mãos, de acordo com as suas possibilidades, em um dado contexto histórico-cultural, considerando seu estágio evolutivo intelecto-moral, mas sempre conduzido pelo pensamento divino, querendo dizer que há uma intencionalidade que se expressa na lei do progresso. Quando o homem se equivoca e faz escolhas que não devia, como que atrapalhando o planejado adredemente no propósito do progresso, ele sofre as consequências do mal, entre aspas, praticado, e este mal, pedagogicamente, é usado para promover o mesmo progresso pelos caminhos mais difíceis e, por vezes, pontilhado pela dor. Dito isto, retomando o bloco anterior ainda, posso dizer que para que o Brasil pudesse cumprir esse papel de ser a terra do Evangelho da Fraternidade, no planejamento superior dos espíritos, atribuiu-se ao catolicismo, à Igreja Católica Romana, uma tarefa. Inicialmente com os jesuítas, ou seja, cabia a eles a semeadura do Evangelho. Aos católicos, na sequência, alimentar o Evangelho de Jesus. Mas Ismael adverte que, se assim era necessário, porque o que predominava no Ocidente como religião era a religião católica, o catolicismo, naquela quadra histórica, os missionários como Anchieta e o próprio Manuel da Nóbrega, o nosso irmão, precisaram vestir a roupagem exterior dos hábitos da Igreja Católica Apostólica Romana, com todas as consequências que isso pudesse ter. Nesse bloco, que estamos agora iniciando, queremos prosseguir, tomando como referência o que foi dito
também no primeiro bloco, com a contribuição do antropólogo, doutor, professor Marcelo Camurça, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele claramente fala sobre dois modelos de religião. Um se identifica, com o qual o catolicismo se identifica, é a religião de salvação, regida pelo primado da graça e da misericórdia. E o outro é o modelo de religião de aperfeiçoamento. A configuração espírita, por seu turno, se identifica com esta. Na religião de aperfeiçoamento, prevalece a iniciativa do ser. É o ser que tem a iniciativa de se salvar, por esforço próprio, por aprendizado, num processo de evolução intelecto-moral. Vamos lá. O que nos cabe na reflexão é pensar, e pensar junto. Se cabia ao catolicismo, no planejamento superior, mesmo ressalvando os desvios que esta igreja experimentara, que será examinado depois. Repito, se cabia a essa igreja, ao catolicismo, pelas mãos dos jesuítas, semear o evangelho, e aos católicos em geral, alimentá-lo, é preciso considerar como é que isso foi feito, já que era uma religião de salvação. E mais do que, se na sequência caberia ao espírita, ao movimento espírita, prosseguir, mas com uma marca, evangelho em espírito e verdade, ou evangelho à luz do espiritismo, dá para pensar que o trabalho não deveria ser o mesmo, até porque, se a religião católica é de salvação e o espiritismo de aperfeiçoamento, já aí há uma diferença de concepção, de modos de olhar o mundo, de praticar o sentimento religioso e o processo pedagógico. Isso que nos interessa considerar. E para tanto, vamos nos valer, sem sombra de dúvida, de um vasto trabalho de pesquisa realizado entre o século XIX para o século XX por um filósofo do espiritismo nascente. Leon Denis é o seu nome, e o livro é O Cristianismo e o Espiritismo. A certa altura do livro, na página 65, ele assim diz: um momento ter-se-ia podido acreditar que, aliada aos descortinos profundos dos filósofos de Alexandria, a doutrina de Jesus ia prevalecer sobre as tendências do misticismo judeu-cristão e lançar a humanidade na ampla via do progresso, a fonte das altas inspirações espirituais. O que isso quer dizer, quando examinamos, tendo como referência o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, fica claro que Jesus chega à Terra, como ele próprio diz, para cumprir a lei. Não a lei escrita, aquela do judaísmo com mais de 500 regrinhas, mas a lei, aquela profunda, desde Moisés e dos profetas, qual seja a lei que tinha o culto espiritual, o amor a Deus, na posição da verticalização do homem, o Deus longínquo, ancorado no Deus eu propinquo, no próprio homem, um processo de espiritualização crescente, com resultados crescentes no mundo exterior, lembrando o Berthold Holden, ou seja, a implosão mística
que é o processo autoiluminativo, gerando a explosão ética. Vamos prosseguir com Leon Denis. Diz ele, mas os homens desinteressados, que amavam a verdade pela verdade, não eram bastante numerosos nos concílios que aconteceram naquele período período inicial, pós a morte de Jesus, os 3 primeiros séculos, vamos dizer assim. Eles não eram, esses que eram mais amadurecidos espiritualmente, eram uma minoria. E assim, continua Leon Denis, seria natural que outras doutrinas não consentâneas com o pensamento de Jesus, eivadas de influências pagãs, do misticismo judeu-cristão, levassem a melhor nesses debates que ocorreram em célebres assembleias. E, graças a elas, e sob a soberana influência de pontífices romanos, é que se levou, através do século, esse amálgama de dogmas estranhos, que nada tem de comum com o Evangelho. Repare bem, vamos prestar atenção. Eles são muitíssimo posteriores. Vamos guardar isto, porque lembremos que o Brasil precisa cristianizar o mundo. O Brasil tem que ser uma terra da fraternidade. Tem que ter como diretriz o Evangelho, que foi aqui a moral de Jesus, que aqui foi trazida pelos jesuítas, alimentada pelos católicos, e depois cai na mão dos espíritas, sendo os primeiros de uma religião de salvação e o segundo de aperfeiçoamento. Vamos pensar bem, qual a evangelização que se deu no Brasil e de resto nas Américas? Com que base, com que matriz, se é o evangelho aquele a que se refere aqui Leon Denis, aquele que é a doutrina de Jesus, ou um outro evangelho já aí amalgamado com tendência de misticismo judeu-cristão, do paganismo, ou seja, como eles chamam, um amálgama de dogmas estranhos, que nada tem a ver com o evangelho, é bom pensar. Bem, prosseguindo o nosso Leon Denis, nessa obra espetacular, muito rica, que deveria ser lido, ele assim prossegue. Ele fala de um sombrio edifício que passa a ser construído desde então, a partir dessas assembleias, desses concílios, com interferência de uma maioria que estava aprisionada ainda em seu pensamento, na sua estrutura ético-comportamental, a práticas estranhas do misticismo judeu-cristão, do paganismo vigente à época. Mas vamos lá. Então, foi sendo construído um sombrio edifício que engaiolou o pensamento humano, que foi perdendo a liberdade, foi sendo tolhido como se fosse uma águia aprisionada sem poder voar, tendo apenas a seu alcance uma nesga do céu. Tá? E ele prossegue na página 66. Essa pesada construção que obstrui o caminho à humanidade surgiu na Terra em 325 com o Concílio de Niceia e foi concluída em 1870 com o último Concílio de Roma. E ele diz claramente que esta construção tem como base, por alicerce, o pecado original e por coroamento a Imaculada Conceição e a infabilidade papal. E ele vai prosseguir. E é por essa obra monstruosa que o homem aprende a conhecer esse Deus implacável. Quer dizer, o Deus que vai surgir desse amálgama de dogmas estranhos não é aquele de Jesus. É um Deus implacável, vingativo,
esse inferno sempre atuante, esse paraíso fechado a tantas almas valorosas e tantas generosas, inteligentes, e facilmente alcançado por uma vida de alguns dias, terminados após o batismo. Né? E aí ele prossegue associando o ateísmo, o materialismo, a esse desvio histórico, cultural, que deu, por consequência, uma religião de dogmas amalgamados, com ideias estranhas, que nada tem a ver com o pensamento inaugural de Jesus. E ele vai falar de um ser divino. Jesus é tomado como um ser divino. Jesus, que trouxera ao mundo uma noção de divindade desconhecida ao judaísmo, né? O Deus de Jesus já não é o déspota zeloso e parcial que protege Israel contra os outros povos, é o Deus Pai da humanidade. E assim, isso vai se distanciando, e nesse distanciamento também se distancia qualquer ideia de fraternidade universal tal qual Jesus havia trazido. E nessa análise, o nosso Leon Denis vai se referir, sobretudo, à ideia do pecado original. E todo esse conjunto de ideias, desse Deus que não é aquele de Jesus, de uma religião que não tem nada a ver com o Evangelho, aquele de Jesus, né? Todas essas ideias foram sendo construídas sucessivamente, em tentativas sucessivas, desde os concílios de Antioquia até aquele último de Nicéia, em 325, diz ele. Pois bem, e toda essa ideia que Leon Denis vai muito bem trabalhando no seu livro, repito, tem como base, como fundamento, exatamente o pecado original, que é o chão, a base dessa religião de salvação a que eu me referi. Vamos lá. No meu livro de dissertação de mestrado, Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa, eu me utilizo dessa orientação do Marcelo Camus, o professor, e vou analisar comparativamente as duas religiões, o que eu não farei agora, de imediato. Vou só pontuar a religião de salvação para que entendamos para onde foi o pensamento de Jesus transfigurado, tá? Para que entendamos e possamos refletir e perguntar se coube aos católicos evangelizar o Brasil para essa análise, eu repito, né? A ideia do pecado original como base, como ponto de partida, é o entendimento que todos nascem com defeito de fabricação. O que significa isso? Significa que nascem falíveis, marcados pelo pecado original. Os seres humanos são tendentes ao mal. A condição humana que o pecado original concede ao homem é exatamente a de ser um pecador, alguém marcado pela tentação. Ele já é corrompido, isso está nele, é uma marca como um fogo em brasa, isso que o caracteriza emocional e intelectualmente. Até quando o homem ele quer tomar decisões e não errar, até o pensamento dele está contaminado pelo pecado original. Por isso é que até ele pode errar pelo pensamento. Eis porque, como consequência, a liberdade dele é limitada, o livre-arbítrio. Porque a ideia
de estar encarnado como um degradado, tendente ao mal, num vale de sofrimento, né? Eis porque a carne é onde está o mal, a tentação, o corpo, né? Isso me faz lembrar, num encontro que eu participei, num período de Natal, alguém me perguntara, numa entrevista, num programa de televisão, alguém me entrevistava e já começou dizendo, vocês, os espíritos, são contra o carnaval. Eu falei, opa, por que contra o carnaval? Já a prioristicamente. Foi a ideia. O carnaval, a palavra é carnavale, né? A carne nada vale. Essa era a concepção do pecado. A carne nada vale. A carne, o corpo é fonte de tentação. Se a carne nada vale, tem o período do Natal, que tudo vale, porque a carne nada vale. Porque a morte está aí, então precisa ter prazer, e aí todo aquele processo de se reprimir o ano inteiro, pensa se liberar nos dias de carnaval, lembrando festas antigas. Mas a doutrina espírita não tem essa ideia. No capítulo 17 do Evangelho, no item 11, cuidar do corpo e da alma, está dito uma visão dialética. Para a doutrina espírita, o corpo vale, exatamente porque ele é a ferramenta do espírito que dele se utiliza para, do berço ao túmulo, progredir. A doutrina não entende o corpo como fonte de pecado e tentação, né? Isso é a ideia da religião de salvação. E, por conta disso, dessas limitações do homem pecador, que tem tendência ao erro, a religião tem que ser precisa ter uma organização, uma estrutura de domínio do pensamento humano, da vontade humana, de controle, e daí elas terem uma estrutura vertical, hierarquizada, que veio desses concílios todos, ao longo dos séculos, até o ano 1000. Essa estrutura foi sendo mantida, para depois ainda se complicar um pouco mais a partir do ano 1000. Então, isso dá ao homem, o profitente, um lugar de submisso. Ele está submisso a um Deus que lhe cobra, que pode lhe castigar. E aí, isso gera medo, né? O homem permanentemente vive sob o peso da culpa, do medo, tem que ter uma obediência. E a moral que essa religião aplica é de heteronomia, é de fora para dentro, a partir de um Deus poderoso ao qual o homem tem que obedecer, e quando ele erra, o pecado é contra Deus. Essa é a ideia dessa religião que estamos aqui examinando, estamos concluindo o nosso programa. Vamos voltar a esse tema para que entendamos, possamos melhor compreender a proposta e para entender, sobretudo, qual é a pedagogia da religião de salvação, que educação sócio-religiosa advém de uma religião de salvação com a ideia do pecado, e aquela qual é a pedagogia, a educação sócio-religiosa de uma religião de aperfeiçoamento, que tem outra concepção, já que o propósito é divulgar o Evangelho Espírito e Verdade. Muito obrigado e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.